Pai, Senhor, igreja. Irmãos, como é bom estar em casa. Abraça esse irmão que está aí do seu lado. Que se tem uma coisa que eu senti falta desse lugar, foi de abraçar. Então abraça esse irmão que está do seu lado e fique à vontade, pode se assentar. Irmão, vocês não imaginam a alegria que é poder estar aqui. É com o coração muito temente, com tremor. Mas como é bom estar em casa, a casa do Senhor. E eu não sei como você chegou aqui, se você está ansioso, se você está aflito. Mas eu queria te pedir para que nesse momento você deixasse tudo lá fora e se concentrasse com o que Deus tem para falar aqui nessa noite, através dessa mensagem. E eu quero orar com vocês nesse momento, amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui. Que eles não lembrem o meu nome, mas lembrem da tua mensagem. Que nós queremos, Pai, conhecer mais da tua palavra, a entrar num lugar de águas profundas, a conhecer mais de ti, Pai. Abra os olhos espirituais, Pai. Tira os tampões dos ouvidos, Pai. Que a tua igreja venha discernir a tua palavra revelada aqui, Senhor. Nos conduz aqui, Senhor. Jesus já está aqui nesse lugar, Pai. E nós te agradecemos, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém? Eu quero que vocês abram comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 15 ao 24. Eu sempre quis tomar essa água aqui, gente. Amém? Todos encontraram? Lucas, capítulo 14, 15 a 24. Aqui na minha versão diz assim: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de comer, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. E ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Eu e o pastor Wagner, a gente não combinou nada, viu? E para chegarmos até a mesa, precisamos passar pelo processo da bacia, de se humilhar. E
A mensagem, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria Há lugar na mesa. Há lugar nessa mesa. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito pelo próprio Lucas, médico, historiador, cuidadoso, em apresentar esse relato ordenado pela vida e o ensino de Jesus, especialmente para um público gentílico. Então, esse capítulo 14, essa perícope aqui, ele nos coloca dentro de uma refeição na casa de um líder dos fariseus. A mesa, ela é um cenário, eu quero que vocês caminhem comigo nesse pano de fundo que nós vamos fazer aqui. A mesa, ela é o cenário, mas o alvo de Jesus não é a comida, não é o que estava ali, mas é o coração. Esse era o alvo de Jesus. Jesus está cercado por religiosos, pessoas que conheciam da lei, pessoas que entendiam a lei. No versículo 15, que ele diz, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, ele responde como uma denúncia. Muitos falam do reino, mas não querem renunciar nada por ele. Muitos querem viver isso, mas não estão dispostos a renunciar. Sabem sobre Deus, mas aprenderam a viver sem depender dele. Talvez há pessoas aqui que conhecem a Deus, mas aprenderam a viver sem depender dele. E aqui está o ponto da nossa mensagem. Irmãos que caminham com Deus, permanecem na igreja, mas dizem, não, eu sei fazer, eu dou conta. Você acha que eu não sei fazer isso? Não, Deus não precisa cuidar disso aqui não. Eu dou conta de fazer, eu sei fazer isso. Eu não sou uma inútil, eu sei fazer isso aqui. Mas nós precisamos aprender a depender deste Deus. Como seminarista, está longe de casa, está longe dos amigos, longe da segurança, longe de uma certa liberdade. Eu aprendi a depender dele. Eu achava que eu sabia o que era depender de Deus. Mas lá naquele seminário eu aprendi realmente o que é depender dele. Abrir mão do controle. Nós trabalhamos, você conquista as suas coisas e você vai vivendo a sua vida. E muitas das vezes a gente vai sem pedindo direcionamento para Deus. Isso está agradando o seu coração? Eu não estou dizendo de coisas escandalosas, de matar, roubar, nada disso, coisas simples, irmão. Será que isso aqui está agradando o coração de Deus? Será que isso aqui é uma escolha realmente que é para eu tomar? Será que é para eu escolher isso aqui? Será que é para eu ir para esse emprego? Será que é para eu estar neste lugar? Senhor, guia os meus passos. É dobrar o seu joelho diante de Deus e falar, Senhor, me orienta, me guia. E Jesus, então, ele apresenta o reino de Deus como um grande banquete. E é a partir dessa imagem que a parábola, essa epígrafe aqui, que ela se desenvolve. E a nossa mensagem de hoje, eu coloquei ela em 3 pontos. E esse primeiro ponto é, o reino de Deus começa com um convite, irmãos. Conversa com um convite. O reino, ele não nasce de um esforço humano, mas de um convite divino, de Deus. Deus é quem prepara a mesa, Deus é quem convida, e essa imagem, ela ecoa diretamente a teologia do tabernáculo. Em Êxodo 25:30, eu quero que vocês abram comigo. Êxodo, capítulo 25, versículo 30. Aqui na minha versão diz assim, coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Então a mesa dos pães da proposição deveriam estar continuamente diante do Senhor.
representando um povo que era sustentado pela graça e não por autonomia. O grande banquete do céu, em Apocalipse, capítulo 19, ele vai dizer assim, no versículos de 6 a 9, resumindo aqui, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Mateus 8:11, ele vai dizer, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. É uma mesa eterna, irmãos. É uma mesa eterna. E onde não há interrupção, onde não há despedida, uma mesa de comunhão plena com Cristo. Aonde é que, assim como o pastor Wagner disse, nós vamos ser todos iguais. Não vai ter maior, menor. Vamos estar todos ali. É uma mesa para um povo redimido. Em Apocalipse 19, ele deixa claro, os que estão à mesa foram lavados, purificados, foram chamados. No capítulo 7, no versículo 14, ele vai dizer, estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ninguém se assenta por mérito, irmãos. Ninguém chega por competência espiritual. Todos estão ali porque dependeram do Senhor. Antes de estarmos nessa mesa celestial, assentados ali, talvez você não está conseguindo sentar na mesa de comunhão com o seu irmão, na mesa, na sua casa, com a sua família. Você não está conseguindo. E aí você acha que por obras, por méritos, você vai estar tem uma cadeira ali. Sim, há lugar na mesa. Mas se você aqui não passar por esse processo de se humilhar, de ter um coração redimido, irmãos, você não vai conseguir alcançar, chegar, assentar a este lugar. Se queremos chegar à mesa, precisamos chegar a esse lugar de se humilhar. Nessa mesa seremos todos iguais. Sabe o que seremos? Pecadores arrependidos. A mesa do céu não tem lugar para quem confia em si mesmo. Nessa autossuficiência, não há lugar. Nós fomos chamados para provar, não fomos chamados para provar valor, mas para responder a esse convite. A esse convite da mesa, do grande banquete. Vocês estão comigo, igreja? Amém? O segundo ponto, a autossuficiência como recusa disfarçada. Prestem atenção no texto, voltem lá no capítulo 14. No versículo 18 ao 20, olha o que ele diz. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-la, por favor, desculpe-me. E ainda o outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Jesus, ele não condena, irmãos, trabalho, família ou responsabilidades. Jesus não está condenando isso, ele não condena isso. O que ele confronta aqui é a inversão da ordem do reino, de prioridades, irmão. Em Mateus 6,33, Jesus já havia estabelecido essa hierarquia. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Talvez o que está sendo dito aqui não é nada novo, irmãos. Talvez você já ouviu isso aqui. Mas o Senhor, o Espírito Santo, ele vem conduzindo para que você possa ter esse coração redimido. Porque talvez você ainda não tenha.
Então, esse capítulo 14 aqui de Lucas, o problema é que o reino, ele foi empurrado para depois. O que os convidados aqui disseram, só desculpas. E esses homens não se opõem ao reino, eles o subordinam. E aqui entra a autossuficiência espiritual. Você acredita que pode organizar a própria vida, resolver suas demandas e encaixar Deus quando for conveniente. É isso que nós fazemos. Ah, Nicole, eu não faço isso não. Não faço isso. Sou íntegro, justo, não faço essas coisas. É mesmo. Analise, irmãos. Será que realmente essas desculpas, elas seguem um padrão? Aqui você pode ver quando ele fala de campos, posses, trabalhos, produções. Para vocês entenderem que talvez para o nosso contexto pode ser nada, mas para a cultura judaica do primeiro século, nenhuma dessas justificativas seriam vistas como escandalosa. Pelo contrário, elas seriam compreendidas. Então, é exatamente aí que está o peso da denúncia desse texto. O reino não é rejeitado por coisas más, não é isso, irmãos, mas por coisas boas que ocuparam o lugar errado. Estamos falando de prioridade. Quantas coisas nós estamos dando? O que você tem dado prioridade na sua vida? Primeiro, buscai primeiro o reino de Deus. Amém, igreja? Então o reino, ele avança sem pedir licença, irmãos. No versículo 21 aqui, depois dessa recusa, né, que os convidados recusaram, o texto ele dá uma guinada teológica aqui. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo. Ele irou-se, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade, traga os pobres e aleijados, os cegos e os mancos. Irmãos, se atentem a isso aqui. A ira do Senhor não é capricho. Talvez você lendo esse texto, você pode falar, nossa, que capricho, não queria ficar sozinho. Isso é justiça. Ele não se ofende porque foi ignorado, mas porque a graça foi desprezada. O reino não fica vazio. Aqui ele no final ele diz, para que a minha casa fique cheia. Para que a minha casa fique cheia. Essa é a chave hermenêutica que é importante. O foco da parábola não é quem recusou, não é sobre isso. Mas o propósito irrevogável ali do anfitrião. O reino de Deus não depende da resposta positiva dos presumidos. Se uns recusaram, outros são chamados. Se você não fez, Deus levanta outros. O reino de Deus, ele vai crescendo. E ele não para. A missão da igreja aqui, irmãos, é clara. O servo, ele não decide quem entra. Ele apenas obedece e chama. Há lugar na mesa, irmãos. A igreja não seleciona convidados por méritos, aparência ou por um currículo espiritual, como se fosse, eu vou trabalhar tantas horas na igreja, aí vou colocar ali que você vai montando seu currículo. Tem pessoas que acham que é assim, irmãos, que é por obra, você vai fazendo, e você não tem esse coração prostrado, redimido diante do Senhor. E se a igreja só atrai quem se sente completo, ele perdeu o reino. O reino cresce onde há fome, não onde há autoconfiança. Olha para esse irmão que está do seu lado e pergunta, você tem fome e sede? Pergunta se você tem fome e sede, irmão? E o terceiro ponto aqui, fora da mesa. Fora da mesa. Jesus, ele encerra essa parábola com uma afirmação dura. Olha o que nós lemos aqui.
no versículo 24, versículo 23, a partir do 23. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Isso aqui não é exagero, irmãos. Isso é juízo. Nota que no texto eles foram convidados, eles recusaram e eles ficaram de fora. Será que da maneira como você está vivendo a sua vida, você está ficando de fora dessa mesa, irmãos? Você está ficando de fora dessa mesa? Ah, é porque eu tenho tantas outras coisas para fazer. Tenho faculdade, eu tenho filhos, eu tenho esposo, eu tenho uma casa para organizar, para dirigir. Tenho tantas outras coisas mais importantes, mais urgentes. Mas ainda assim, o Senhor, Ele diz: há lugar na mesa, e feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus, que comer desse pão. Você tem fome e sede? Quem tem fome, eu não sei se alguém aqui já passou fome alguma vez na vida. Eu nunca passei, mas aquele que já passou fome, é um desespero por algo que sacia essa fome. Um alimento. Quem tem sede, é um desespero para saciar essa sede. Que urgência você tem tido para buscar o reino de Deus, para se assentar a essa mesa? Nós, como servos, precisamos obedecer, chamar e apontar a mesa. Está aqui. A mesa, irmãos, é lugar de cura. Você tem algum problema com alguém? Traz para a mesa. Você tem uma ferida na alma? Traz para a mesa. Você está cansado? Traz para a mesa. Ah, Nicole, eu vou me sarar sozinha. Não, eu consigo. Traz para a mesa, irmãos. Se você quer desfrutar desse banquete no céu, você precisa sentar a essa mesa aqui. Ninguém fica fora do reino de Deus por acaso, irmãos. Fica porque decidiu que outras coisas eram mais urgentes, que outras coisas eram prioridades. Quando eu estava no seminário, que agora eu estou de férias, né? Mas os salmos que foi para mim, me ajudou muito, o Salmo 121. De onde virá o seu socorro? E o texto diz: o meu socorro vem do Senhor. Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua aflição que você tem vivido, mas o seu socorro vem do Senhor. Eu não sei aonde você tem depositado a sua autossuficiência, a sua dependência. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, é que precisa ser no Senhor. É nessa mesa. Esse é o lugar. Talvez você está se sentindo sozinho, está cansado. Eu lá no seminário tiveram momentos em que eu me senti assim. Mas quando eu saí pela porta da minha casa, com as minhas malas, né? O Senhor não falou para mim que seria fácil ou que seria difícil. Ele disse para mim: eu estarei contigo. E diante de escolhas e decisões que tomamos, essa precisa ser a direção, que o Senhor estará contigo, independente dos desafios que você vai viver. Se você está passando pela prova, glorifica, é permissão do Senhor. Esses homens aqui, que disseram desculpas, como nós lemos,
Eles não falaram, vocês não estão vendo escrito aqui, eu não creio. Eles não falaram isso para o servo que foi até lá, que o Senhor mandou ele ir até. Não está escrito não creio. Eles só disseram assim, agora não, deixa para depois. Quantas vezes você já disse isso esse ano? Será que ficou algo que você foi 1, 2 vezes ou já está no automático? O maior risco para quem está na igreja há anos não é o pecado escandaloso. É a falsa sensação de que Deus já pode esperar. Esse é o risco. Jesus ele não contou essa parábola para incrédulos distantes. Ele contou a mesa para líderes religiosos. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Homens que sabiam falar do reino, mas já não viviam dependentes dele. A mesa está posta. O convite foi feito. E o reino está em movimento, irmãos. Retornar aqui depois de 1 ano, ver essa estrutura aqui dessa igreja diferente, como está bonito. Mas e você? Você cresceu? Ou você continua igual? Você está só contemplando a mesa? Você está falando assim, nossa, que mesa bonita. É para você sentar lá. Há lugar nessa mesa, irmãos. Há lugar nessa mesa. Tem pessoas, irmãos, que leiam isso aqui, ó, e acham que isso aqui é só historinha. Tem pessoas que falam, eu não entendo isso aqui, eu não consigo, é difícil para mim. Eu acho que eu não consigo sentar nessa mesa, Nicole, é porque eu não consigo entender a palavra. Eu leio, não entendo. Eu leio, eu não consigo compreender, mas a Bíblia, irmãos, é a nossa regra de fé. Alguns vão até dizer assim, a Bíblia ela contém a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Porque se você fala, a Bíblia contém a palavra de Deus, você está dizendo que uma parte, uma porção só, que é ali que o Senhor colocou, a outra não. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, irmãos, se você tem fome, tem sede, se você está procurando esse pão, você pode procurar em qualquer outro lugar. Você não vai encontrar em outro lugar. Você só vai encontrar nessa mesa. Tem uma frase do Charles Spurgeon, em que ele diz, o evangelho é um mendigo contando para outro mendigo aonde tem pão. Você sabe aonde tem pão? Você está com fome? Tem pão nessa mesa aqui para saciar essa sua fome. Talvez você não tenha rejeitado o reino de Deus. Você só tem dito, deixa para depois. Depois eu priorizo, depois eu faço. Talvez esse ano você fez isso. Você não teve tempo com Deus. Você dava prioridade às suas demandas. Irmãos, Deus não chama, eu já ouvi isso. Deus chama para ir ser pastor, ser missionário, ser seminarista, porque está desocupado. Eu já ouvi isso, irmãos. Está vindo aqui limpar a igreja, está vindo aqui ajudar a arrumar as cadeiras, está vindo aqui a participar de uma peça, porque tem tempo livre, porque está desocupado. Eu não tenho tempo para isso, não. Eu sou uma pessoa extremamente ocupada, eu tenho muitas responsabilidades. Eu não tenho tempo para isso.
Buscai primeiro o reino de Deus, irmãos. Há lugar nessa mesa. Hoje o Senhor da casa, Ele ainda chama. E não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não é para daqui uma semana. Quando virar o ano, é hoje, é agora. O reino não espera por quem acha que controla o tempo, irmãos. Nós somos bons nisso, né? Nós somos assim, não, eu sei o tempo que eu tenho. A Bíblia não fala nem o dia, nem a hora, mas ela nos confirma e afirma que Ele voltará para buscar a sua noiva. Ele afirma que voltará para buscar a sua igreja. Aqueles que estão com o coração redimido, prostrado, que estão aqui nessa mesa. Eu quero que você se coloque de pé, irmãos. Se você percebe que aprendeu a viver sem depender dele, se a fé virou um complemento e não o centro, isso é antropocentrismo. É você colocando o homem no centro. É você vivendo no centro. Colocando você, só você. Você está empurrando o reino de Deus para a margem? Você está colocando ele para depois? Hoje é dia de responder a esse convite, irmãos. Levanta desse autocontrole, autossuficiência. Senta-se à mesa. Se você quer vir aqui à frente, se você quer ficar no seu lugar, se você quer pular, eu não sei, você tem liberdade nesse lugar. Você é livre. Você é livre para falar, Senhor, eu estou cansada, eu não consigo mais lutar na força do meu braço. Eu quero sentar a essa mesa. Mas precisa ser um coração redimido, arrependido, não por emoção, não é isso. É um coração que quer ser transformado. Porque no reino só permanece, irmãos, quem depende dele. Totalmente dele. Então, se você quer sentar a este lugar, a essa mesa, responda a esse convite hoje. Se você quer vir até aqui na frente, nós vamos orar. Se você fala, Nicole, eu não consigo sozinho, nós vamos orar por isso. Se você quer andar em volta da igreja, eu não sei. Mas não tenha vergonha de quem está aí do seu lado. Tenha vergonha de não estar sentada a esta mesa. É tempo de respondermos a este convite, irmãos. Bendito é aquele que comer desse pão do reino de Deus. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo. A tua igreja está entendendo. Porque é chegado o tempo, irmãos. É chegado esse tempo de se prostrar. Chega. Chega de viver nessa mediocridade, nesse raso. Chega. É tempo de você cavar mais fundo, de você mergulhar. E sabe como que você faz isso? É buscando esse lugar de se humilhar
na bacia, de se humilhar diante de Deus, aos pés dele. Não se importa com quem está do seu lado, não, irmãos. É tempo de responder a esse convite hoje aqui. Você está cansado de viver nessa mediocridade que você está? Responde a esse convite. Vem para a mesa. Vem para a mesa. É tempo, é chegar desse tempo, irmãos. Há lugar nessa mesa de desfrutar desse banquete. Oh. Deixe esse orgulho de lado. Deixe esse orgulho de lado, irmãos. Você está com medo? Você está com vergonha? Vem para a mesa. Vem assim mesmo, vem para a mesa. Quebre esse orgulho diante de Deus. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que eu lhes prescrevi, e se servirem outros desses e o adorarem, se o meu povo que se clama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos meus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há lugar dessa mesa, irmãos. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos aí. A palavra de Deus nessa noite é para quem tem fome de vida eterna, fome da justiça, fome do perdão, fome da paz, fome de alegria do Espírito. Se aqui entre as crianças, atenção crianças, ouça aqui, você tem ouvido o Evangelho, e você ouviu essa mensagem, e você tem fome de Deus, você tem fome de justiça, você tem fome de perdão de Deus, e você entende que você é uma pecadora, você pecou contra o papai, contra a mamãe, contra Deus. E se hoje você quiser entregar seu coração para Jesus, se arrependendo dos seus pecados, eu quero convidar as crianças aqui, se você quiser. Amém? Amém? Você que já cresceu um pouquinho, e você sabe que você tem sede e fome de Deus. Amém? Se você quiser vir aqui à frente, você sente que ainda não fez essa confirmação, sabe? Você pode vir aqui à frente ou levantar suas mãos. Nós vamos orar. Simbolicamente, você aceitou o convite que foi dado hoje do reino dos céus para você. Amém? Tem alguém? Alguma criança? Algum irmão? Tem alguém?
Quer se arrepender? Vem cá, meu filho. Aleluia. Mais alguém? Sente que pecou contra Deus, sente que pecou contra papai, mamãe, contra o irmão, contra alguém. Hoje o Pai do céu está dizendo: arrependam-se. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Levante as suas mãos. Pai Santo, em nome de Jesus, nós admitimos, Pai, o nosso pecado, os nossos erros, as nossas falhas diante do Senhor. Entregamos, Pai, o coração para o Senhor. Está aqui, Pai, essa criança se arrependendo dos seus erros, dos seus pecados. E hoje, Pai, estão aceitando o convite do reino dos céus. Pois o reino dos céus chegou. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Aceite, Pai, esse coração de criança, arrependido pelos seus pecados. Em nome de Jesus, lava-os, cura, limpa, Senhor, e liberta toda maldição contra a vida desses. Hoje nós profetizamos e declaramos: caia por terra. Enche eles do seu Espírito Santo, Senhor, e que a casa deles possa perceber, Pai, o novo coração que o Senhor deu hoje. Em nome de Jesus, uma nova mente, um novo coração. Em nome de Jesus. Senhor, batiza com Teu Espírito Santo. Nós pregamos para o arrependimento dos pecados, mas o Senhor é aquele que vem após, batizando com o Espírito Santo, enchendo com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Esse Pai que está aqui na multidão, que ouviu o recado, que ouviu o chamado, Senhor, e que hoje confessa o Senhor, confessa o seu pecado, arrependendo-se, Pai, em nome de Jesus. Enche com Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, por encher a casa da Sua voz, do Seu chamado, do Seu convite. Obrigado por encher a casa de corações famintos e sedentos pelo reino dos céus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra dirigida desde o começo desse culto, por aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Continua, Pai, a Tua boa obra em nós. Continua a Tua boa obra em nós. Eu te peço, Pai, o livramento. Eu te peço, Pai, a Tua graça. Eu te peço, Senhor, Pai, a Tua providência sobre nossas vidas, a Tua proteção, Senhor, em nome de Jesus. Que o homem mau, Senhor, não toque na nossa família. Que o homem mau não toque, Senhor, nos nossos bens. No nome de Jesus. Que o inimigo, Senhor Pai, caia, Senhor, sobre a terra. Os seus planos caia por terra. No nome de Jesus. E que sejamos guardados pela palavra da sua boca, pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Assim reine, Senhor, reina, Senhor, sobre nós, reina, Senhor, sobre nossos filhos, reina, Senhor, sobre nossos lares, reina, Senhor, sobre as obras de nossas mãos. Pai, que as nossas obras revelem a fé que nós temos no Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, a humildade que nós temos no Senhor, Pai, da dependência do Senhor, no nome de Jesus. Assim, Pai, seja a Tua bênção sobre nós, esta semana, esses dias, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Quebra, Senhor, toda maldição. Aceita o coração desta criança, Pai. Enche, Senhor, com o teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Aleluia.